Irmãos, com alegria eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor. Todos podeis se assentar, por favor. Quero convidá-los, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pois está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que anunciam boas notícias. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de falar um pouco nesta noite sobre o Evangelho. O Evangelho. Sem sombra de dúvida, o Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão, quer seja entre os protestantes, quer seja entre os católicos, quer seja entre os carismáticos. O Evangelho é a palavra mais utilizada no meio cristão. Mas apesar disso, é muito possível que poucos saibam exatamente o seu conceito, o seu significado, a sua verdadeira aplicação. Toda palavra ela tem uma raiz. Toda palavra ela tem uma origem. Se faz necessário conhecer a origem de uma palavra para que você tenha um pleno entendimento do seu significado. Acredito ser um tanto incoerente alguém se utilizar de uma palavra e não conhecer o seu significado e aplicar ela a uma frase. Certamente o entendimento dessa frase será sem sucesso, porque a palavra foi utilizada porque alguém ouviu e não porque estudou. Qualquer tipo de matéria na vida, para qualquer tipo de conhecimento, se faz necessário você usar a literatura. Tudo que se for estudar hoje, praticamente 100% é por meio da leitura. Então, quando nós lemos uma palavra, se faz necessário compreendermos o significado delas. Assim também o Evangelho, ele tem o seu significado, ela tem a sua raiz. A raiz da palavra Evangelho, ela vem do grego chamada de Evangelion, cujo significado único é boas notícias, boas novas. Então, o significado da palavra evangelho é boas notícias ou boas novas. Repita após mim e diga: o evangelho é uma boa notícia. Diga: é uma notícia nova. No Antigo Testamento, nós não encontraremos a palavra evangelho, mas nós encontraremos a palavra boas novas. E a pessoa que fez a melhor colocação desta palavra foi o profeta Isaías, quando profetizou e escreveu no seu livro, no capítulo 60, dizendo assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar ou apregoar boas novas ou boas notícias. No Novo Testamento,
nós encontraremos a palavra evangelho aparecendo um pouco mais de 66 vezes. E todas as vezes que aparece a palavra evangelho, sempre aparece com uma mensagem central da salvação. Porque é impossível falar do evangelho ou falar da salvação se não for por meio do evangelho. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então é impossível falar da salvação se não for por meio do evangelho. O evangelho aparece no Novo Testamento sempre com palavras conjugadas. Por exemplo, evangelho de Deus, evangelho de seu Filho, evangelho de Jesus Cristo, evangelho do reino, evangelho da salvação, evangelho da paz, evangelho da graça. O apóstolo Paulo, ele foi a pessoa, acredito que depois de Jesus, não desconsiderando os demais apóstolos, nem desconsiderando os pais da igreja, nem desconsiderando os reformadores e nem a liderança da atualidade. Mas para mim, depois de Jesus, o apóstolo Paulo é uma das pessoas mais interessadas, envolvidas e comprometidas com o evangelho. Em todas as suas epístolas, as suas 13 cartas, Paulo deixa evidente o quanto ele é comprometido com o evangelho. Ele não estava disposto só a viver pelo evangelho, mas ele também estava disposto a morrer pelo evangelho. Se nós acompanharmos as suas cartas, veremos que sempre Paulo tem a mesma linguagem no tocante ao evangelho, demonstrando a sua entrega, demonstrando a sua resignação, demonstrando a sua submissão e entendimento para a qual ele foi chamado. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz: eu fui separado para o evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo escreveu: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, ele escreveu: eu fui feito ministro do evangelho entre os gentios. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14, ele escreveu dizendo que aquele que anuncia o evangelho, que este então viva do evangelho. 1 Coríntios 9, 16, ele diz: eu não tenho do que me gloriar, do que me gloriarei, senão em pregar o evangelho de Cristo. E mais abaixo ele continua dizendo: e ai de mim, se não pregar o evangelho de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3, ele disse: porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que em suas mentes não resplandeça o evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, ele diz: permanecei, ficai, perseverai no evangelho que eu vos tenho anunciado. Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele repreende os irmãos que estavam na Galácia dizendo: vocês deixaram o evangelho da graça, vocês deixaram o evangelho de Deus e se dobraram a outro evangelho. Mas eu vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquele que eu já vos tenho ensinado, seja esse pregador anátema, seja esse pregador maldito, porque o evangelho que eu vos ensinei, eu não recebi dos homens eu recebi a lei, Gamaliel me ensinou a lei, mas a graça e o evangelho eu recebi por revelação de Jesus Cristo. O evangelho é uma boa notícia. Quantos aqui podem glorificar a Jesus por esta verdade? Por que o evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que consiste o evangelho são doutrinas beneficiárias de Deus para o homem, conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A mensagem do evangelho são doutrinas beneficiárias
que Deus concedeu ao homem, conquistadas por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Existe um princípio de que Deus, ele só tem um tema. Deus só tem um tema. Repita comigo, diga: Deus só tem um tema. Muitos pregadores trazem consigo um sermonário. E a maioria das mensagens, principalmente as mensagens da atualidade, são mensagens bem elaboradas, são mensagens inteligentes, são mensagens que nos faz sentir, arrepiar. Só que biblicamente eu entendo que Deus, ele só tem um tema. Tudo rodeia em torno de um só tema, de uma só mensagem. Quem já não ouviu mensagens elaboradas com esse tema? 10 passos para ser tal coisa. 5 condições para ser tal pessoa. Deus não. Deus não precisa de 10 passos. Deus não precisa de 5 condições. Deus só tem um tema. E o tema de Deus se chama Cristo. Cristo é o tema de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 está escrito: porque havendo Deus antigamente falado, de várias formas e maneiras, por intermédio dos profetas aos nossos antepassados, a nós, nesses últimos dias, Deus fala pelo Filho. Deus fala pelo Filho. Então Cristo é o tema de Deus. O prazer de Deus é falar à igreja por meio de seu Filho, pela pessoa do seu Filho, pela obra do seu Filho. Eu vou dizer uma coisa e você não se espante, por favor. É muito possível que alguém esteja pregando a Bíblia, mas não está pregando o Evangelho. É muito possível alguém estar pregando a Bíblia, mas não está pregando o Evangelho. Psicólogo prega a Bíblia, fisioterapeuta prega a Bíblia, consultores pregam a Bíblia, coaches pregam a Bíblia, conselheiros pregam a Bíblia. Mas o Evangelho é uma mensagem que o Senhor dirigiu à igreja, e é responsabilidade da igreja anunciar e pregar o Evangelho. Qual a diferença das mensagens que ouvimos para a mensagem genuína do Evangelho? A diferença está em alimento e nutrição. Nem tudo que te alimenta te nutre. Nem tudo que te alimenta te nutre. Por exemplo, um pastel te alimenta, sim ou não? Mas te nutre? Te nutre? Um passaporte te alimenta, sim ou não? Mas te nutre? Assim é a mensagem do Evangelho. Deus não te trouxe aqui para sentir. Deus não te trouxe aqui para arrepiar. Deus não te trouxe aqui para você se alimentar neste momento e ao sair daqui continuar vazio. Não se empolgue porque estamos em muito número. Deus não quer uma igreja apenas cheia, porque o que adianta a igreja cheia de crentes vazios? Deus quer te encher de poder, te encher de palavra, te encher de entendimento, te encher de conhecimento, porque o que nos alimenta e nos nutre é a mensagem do Evangelho. Se você crê assim, levante a sua mão e glorifique o nome de Jesus. Cristo Jesus é o tema central das Escrituras. Inevitavelmente não tem para onde corrermos. Se fizermos um estudo sistemático das Escrituras, veremos que inegavelmente Cristo Jesus é o tema
tema central das Escrituras. Ele é falado através de figuras, ele é falado através das profecias, ele é falado através das tipologias, ele é falado através dos símbolos, ele é falado através dos oráculos. Cristo Jesus é o tema central das Escrituras. Se formos para Gênesis, veremos que lá ele é a semente da mulher. Se formos para Êxodo, veremos que lá ele é o Cordeiro Pascual. Se formos para Levítico, veremos que lá ele é o sumo sacerdote. Se formos para Números, veremos que lá ele é a nuvem de dia, o fogo de noite, a vara de Arão que floresceu, a novilha vermelha, a cidade refúgio, a serpente de bronze. Se formos para Deuteronômio, veremos que ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, ele é o juiz libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em Samuel, Reis e Crônicas, Cristo é o rei reinante. Em Esdras, ele é o restaurador da lei. Em Neemias, ele é o reconstrutor das muralhas. Em Esther, ele é o Mardoqueu fiel. Em Jó, ele é o redentor que vive. Em Salmos, Cristo é o nosso louvor. Em Provérbios, Cristo é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Cristo é o Kairós, o tempo de Deus. Em Cantares, ele é o amado da igreja. Em Isaías, ele é o Messias profetizado. Em Jeremias, ele é o oleiro fiel. Em Lamentações, ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de quatro faces: face de leão, face de águia, face de boi, face de homem. Em Daniel, ele é a pedra que derrubou a estátua, a mão que escreveu na parede, o quarto homem que apareceu na fornalha de fogo. Cristo Jesus é o tema das Escrituras. Em Oséias, ele é o marido fiel casado com a prostituta. Em Joel, ele é o Espírito derramado sobre toda a carne. Em Amós, ele é o carregador dos nossos fardos. Em Obadias, ele é o poderoso para sempre. Em Jonas, ele é o grande missionário estrangeiro. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, ele é o vingador dos eleitos de Deus. Em Abacuque, ele é a oração do capítulo 3. Em Sofonias, ele é o grande dia do Senhor que virá. Em Ageu, ele é a glória da segunda casa. Em Zacarias, ele é o centro da casa de Davi. Em Malaquias, ele é o sol da justiça, a janela aberta no céu, os tesouros de Deus escondido. Levante a sua mão e glorifique, porque Cristo Jesus é o tema das Escrituras. O Evangelho não se resume em mim, o Evangelho não fala de nós. A graça do Evangelho é porque ela só fala de Cristo, ela só glorifica a Cristo, ela só enaltece a Cristo. Em Mateus, Cristo é o Messias poderoso. Em Marcos, ele é o servo incansável. Em Lucas, ele é o realizador de maravilhas. Em João, ele é o verbo vivo. Em Atos, ele é o Espírito Santo. Em Romanos, ele é o justificador. Em Coríntios, ele é o santificador. Em Gálatas, ele é a maravilhosa graça. Em Efésios, ele é a armadura de Deus. Em Filipenses, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, ele é a plenitude da divindade de Deus encarnada. Em Tessalonicenses, ele é o Senhor que breve voltará. Em Timóteo, ele é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o pastor fiel. Em Filemão, ele é a carta de alforria. Em Hebreus, ele é o Cristo maior que Moisés, a graça maior que a lei, o véu do templo que se rasgou, o acesso do novo e vivo caminho, e o autor e consumador da nossa fé. Adore a Jesus, igreja. Em Tiago, ele é o poder da oração do justo. Em Pedro, ele é o sumo pastor. Em João, ele é o verdadeiro amor. Em Judas, ele é o Senhor que virá com milhares de anjos. E em Apocalipse, ele é o amém, ele é o número 7, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a resplandecente estrelas da manhã, ele é o Cordeiro de Deus
Jesus, digno de abrir o livro. Ele é o leão da tribo de Judá. Se você concorda, glorifique a Jesus, porque Jesus é o centro das Escrituras. Por que o Evangelho é uma boa notícia? Porque a mensagem que consiste o Evangelho são beneficiárias de Deus para o homem, conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Como identifico uma mensagem se ela é o Evangelho? Quando eu encontro as doutrinas nela. Por exemplo, salvação, se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 8 está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A minha salvação, ela veio pela graça. A nossa salvação não pode ser tida e nem pregada como um troféu, e muito menos como uma medalha de honra ao mérito. Porque medalha e troféu se dá para quem merece. E se a salvação só é dada para quem merece, então ela não veio pela graça. Porque a graça é o favor. Aleluia. É o favor imerecido. A Bíblia diz que é dom de Deus. É o que de Deus? Mais forte. Dom na Bíblia é dádiva. Dádiva na Bíblia é presente. Eu não comprei a minha salvação e nem estou pagando por ela, porque a minha salvação foi um presente. Eu não comprei, eu ganhei. E a glória não é de quem está recebendo, a glória é de quem está dando. Você pode dar glória a Ele que nos deu. Alguns acham que a nossa salvação é um financiamento. Cuidado. Algumas pessoas pregam que a salvação é como um financiamento. O que é um financiamento? Quando você quer adquirir um bem, você entra num financiamento quando não tem condições de pagar. E logo, a empresa que vai te fornecer o dinheiro, ela pede de você um sinal, uma entrada. Então você dá uma entrada maior, e depois de aprovado, vai chegar na sua casa uma mini Bíblia, né? Um carnezinho, com o que, irmãos? Com o que, irmãos? Com as parcelas. Alguns pregam a salvação assim, que Cristo Jesus foi para a cruz e Ele deu a entrada maior. Ele morreu e deu a entrada maior. E nós temos que viver aqui na terra sofrendo, pagando o preço, pagando as parcelas. Mentira! Cristo Jesus não financiou a nossa salvação. Cristo Jesus não negociou a nossa salvação. A nossa salvação, Cristo Jesus comprou. Cristo Jesus pagou. Cristo Jesus quitou a cédula, a dívida que era contra nós. Jesus pegou ela e cravou ela na cruz, dizendo: está pago, está consumado, está feito. Se alegre, igreja, porque a salvação nós recebemos de Deus.
Salvação, se não for pela graça, não é o Evangelho de Cristo. Justificação, se não for pela fé, não é o Evangelho de Cristo. Acredito que de todas as matérias, essa é a de suma importância. Se você não conseguir compreender a obra da salvação, a obra de Cristo, o que aconteceu para você estar aqui? Eu estive aqui à tarde num dia com Deus e eu vi aqui escrito um dia com Deus, bem grande. E o Espírito Santo me fez meditar. Quem diria que num passado bíblico, esse um dia com Deus era algo tão burocrático. Se você não fosse da linhagem sacerdotal, ou um oráculo de Deus, você nunca ia ter essa condição de dizer, passei um dia com Deus. Porque nós não tínhamos acesso a Ele. Se os próprios judeus, que eram filhos naturais de Deus, precisavam de todo o rito, uma vez no ano, quem diria nós, gentios? Mas Jesus deu um jeito nisso. O que Adão tirou de nós no Éden, Jesus nos devolveu no Calvário. O que Adão bagunçou no jardim, Jesus arrumou na cruz, nos justificando diante de Deus. A obra da justificação importa em que Cristo ocupou o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós. Ele se fez maldito por nós. Jesus usou muito uma palavra chamada imputar. Qual o nome da palavra? Quem trabalha aqui com contabilidade, matemática, sabe que imputar é um termo bancário que significa pôr na conta. Imputar significa o que, irmãos? Pôr na conta. Quem gosta de receber na conta? Levante a mão. Oh, glória a Deus. Eu gosto. Você gosta, pastor Romildo? Eu gosto, pastor Wellington. É bom, não é? Pôr na conta. Quando Jesus foi para a cruz, Ele foi justamente impedir de que o que era nosso de direito fosse colocado na nossa conta. Ele pediu a Deus, se ofereceu a Deus, para que o que tivesse na minha conta fosse para a conta dele. Houve uma transferência de valores. A minha culpa foi para a conta dele. A inocência dele veio para a minha conta. O meu vermelho foi para ele e o azul dele veio para mim. A minha dor ele levou, a minha chaga ele levou, o meu peso ele levou, o meu fardo ele levou, a minha morte ele levou. Ele se fez pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Em Romanos 5, versículo 1 está escrito: sendo, pois, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Irmãos, está tudo em paz. Não há bloqueio para você adorar a Deus. Não há cobranças para você adorar a Deus. A penalidade que era nossa, a condenação que era nossa, o peso que era nosso, Jesus levou na cruz, para que hoje eu e você tivesse paz com Deus. A Bíblia diz que Deus nos escondeu em Cristo. O que Deus fez conosco? Nos escondeu em Cristo.
Deus, quando for olhar para mim, Ele não me vê na minha condição de pecado, porque antes dele me ver, Ele vê a Cristo em quem eu estou escondido. Deus olha para nós através de uma lente. Jamais Deus olhará para nós sem ela. E o nome dessa lente é graça. É graça. Se Deus olhar para nós sem a lente da graça, Ele nos contemplará em condição de pecado, sem remissão, sem expiação, sem perdão, sem nenhum tipo de sacrifício que nos justifique. Sendo assim, éramos réu de pecado, condenado ao inferno. Mas quando Ele olha para nós com a lente da graça, Ele não contempla o pastor Romildo com ela, com a graça. Ele contempla o pastor Romildo, o homem justificado, perdoado, santificado, remido, porque a graça de Deus foi o meio pela qual o Senhor nos aproximou dele. Você pode adorar a Jesus. Salvação, se não for pela graça, não é o evangelho de Deus. Justificação, se não for pela fé, não é o evangelho de Deus. Redenção. Eu fico um tanto preocupado. Eu quero acreditar que o silêncio dos irmãos é meditação. Eu já fui menino e me preocupava muito com o silêncio. Hoje, na verdade, eu entendo que é o momento que Deus quer que a gente medite. Mas pregador, eu queria pular, queria rodar. Como? Se não for o avivamento pela palavra. Se não vier pela palavra, meu irmão, qualquer fogo que aparecer sem a palavra é um fogo estranho. Você pode dizer glória a Deus? Redenção, se não for pelo sangue, não é o evangelho de Cristo. A palavra redenção, ou redimir, ou redentor, dar a entender o preço pago pela liberdade, por um resgate. Quando um sequestrador faz alguém refém, ele liga para a família pedindo o que, irmãos? Pedindo o que, irmãos? O resgate. Se a família não der o pagamento desse resgate, esse refém não será livre, não será liberto. Assim éramos nós, refém da morte, refém do pecado, refém do diabo. E não tínhamos em nós mesmos condições de pagar o preço da nossa liberdade. Precisávamos de um redentor, precisávamos de um representante, precisávamos de alguém que pagasse o preço da nossa liberdade. Com todo respeito aos demais personagens bíblicos, Abraão era homem de Deus, mas não podia pagar. Moisés era homem de Deus, mas não podia pagar. Josué era homem de Deus, os profetas eram de Deus, e muitos outros personagens eram de Deus, mas eles não podiam pagar. Mas aí veio Cristo, se colocando na posição de remidor, na posição de aquele que paga, de aquele que redime, de aquele que acerta. E a Bíblia diz que Ele não nos comprou com coisas corruptíveis. Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, você não foi comprado com bronze, mas fostes comprado, fostes resgatado pelo preço do precioso sangue de Jesus. Então é o sangue.
Levante a mão e diga: é pelo sangue. Diga: é pelo sangue. É pelo sangue de Jesus. Não há mérito nenhum em nós. Aprenda isso. Não é você, é o sangue. As suas obras não é suficiente para te justificar. Nós precisamos do sangue. Se o que você faz é suficiente para agradar a Deus, então eu te pergunto: para que veio Cristo? Para que veio Cristo se você é bom? Para que veio Cristo se a sua oração resolve? Se o seu jejum acerta? Não é você, em você não há mérito nenhum, em você há insuficiência, mas em Jesus há suficiência, há poder, e há poder no sangue. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Quando o Senhor disse a Moisés para que ele pegasse o sangue do cordeiro e ordenou aos hebreus que passassem nos umbrais das portas das suas casas, o Senhor não definiu em que casa seria. Ele não disse só a casa dos circuncidados, embora todo judeu era. Ele não disse só a casa dos oficiais, nem dos mais nobres. Ele disse: todo aquele que passar o sangue nos umbrais das portas das suas casas, a morte passará. Pesache passará por cima, vai pular a sua casa, vai passar direto. Porque não tem nada a ver com quem mora na casa. O anjo não respeita quem mora, o anjo respeita o sangue. Alamanto iderga sobre alabaracama. É o sangue, não é você, nem o que você faz, nem o que você dá, é o sangue. Vamos supor que naquele dia tinha ali 3 casas. Casa 1 sou eu, permita-me usar os senhores. Casa 2, pastor Romildo. Casa 3, pastor Wellington. 5 para meia-noite. Que hora vai passar a morte? Que hora vai passar a morte? Meia-noite. 5 para meia-noite, eu passo o sangue na porta. Fecho a porta da minha casa e vou orar com a minha família. Casa 1 está orando. No mesmo período, casa 2, pastor Romildo decidiu estourar uma pipoca e reunir sua família e assistir um filme. Casa 3, pastor Wellington decidiu assar uma carne e fazer uma festa. As 3 casas têm um sangue, mas cada casa se comportou de um jeito. Os religiosos nesse exemplo dirão: Deus se agradou da casa 1, porque estava orando. Meia-noite, casa 1, não morre ninguém. Casa 2, não morre ninguém. Casa 3, não morre ninguém.
mim. Aí você me pergunta, como pode? A casa 1 estava orando, a casa 2 comendo pipoca e a casa 3 fazendo festa. É porque não tem nada a ver com quem mora lá. Não é o mérito de quem mora, não é a performance de quem mora, não é a conduta de quem mora, é o poder do sangue, do sangue, do sangue. Fique de pé. Eu creio tanto no poder do sangue. O alvo de Deus na última praga era o filho de Faraó, sim ou não? Mas uma coisa eu afirmo: se o filho de Faraó corresse para dentro da casa de um hebreu, aleluia, aleluia. Se até mesmo o filho de Faraó corresse para a casa de um hebreu, nem mesmo ele morreria, porque não tem nada a ver com ele. É o poder do sangue. O sangue. Me ajude a cantar só esse refrão da harpa. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou. Esse é teu hino, cante. Pelo sangue, pelo sangue, somos reis.